dia, gente. Preparados para a aula número 2? A aula número 2 que a gente está falando sobre o ministério de Jesus num local chamado Galileia e que tinha uma porção de água que na verdade era um lago, mas era tão grande que eles chamavam de Mar da Galileia. Então tá todo mundo pronto, todo mundo preparado, mas antes a gente vai escutar uma música e vai cantar junto com Pedro e com a Letícia, que o coração é tão pequeno, mas cabe um Deus grande. Vamos lá, vamos cantar para a gente se preparar para essa aula. Vamos embora. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. O Deus que criou a terra e o mar, que desenhou o céu, estrelas a brilhar. Ele é Deus Todo-Poderoso, mas escolheu morar dentro do meu coração. É tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. O Deus que criou os animais e as plantas, os rios e as montanhas, apenas com sua voz. Ele é Deus Todo-Poderoso, mas escolheu morar dentro do Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Esse é o Deus que não me deixou sozinho, não, e com o seu carinho está a me guardar, pois Ele é Deus Todo-Poderoso, mas escolheu morar dentro do mas escolheu morar dentro do meu coração. É tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Bom, depois da música, então agora a gente vai fazer uma oração para pedir para Deus, para Ele abrir o nosso coração, abrir a nossa mente, o nosso entendimento, para a gente poder entender a lição número 2, que se deu ali naquela região da Galileia. Então vamos lá fazer a oração, fechar os olhos e assim com as mãos mostrar todo o nosso respeito ao nosso Deus. Pai querido, muito obrigado por essa lição. Ajuda para que a gente fique bem concentrado e entenda bem a história que o Senhor quer que a gente aprenda. Em nome de Jesus, amém. Ok. Bom, depois da oração, vocês se lembram que a gente está tendo as nossas aulas sobre o ministério de Jesus nesse local aqui. Vocês se lembram? Eu mostrei na semana passada. Era um grande lago. Esse lago se chamava Lago de Genezaré, mas como ele ficava nessa região aqui, chamada Galileia, ele era tão grande que chamavam ele de Mar da Galileia. E aqui no Mar da Galileia tem uma porção de Jesus, a gente viu na semana passada. Não é que existia um monte de Jesus, não. É porque esse quadro representa cada lugar que Jesus passou, fazendo seus milagres, contando suas parábolas, fazendo as curas, falando do amor de Deus. Foi em volta do Mar da Galileia. E hoje a gente vai falar desse pedaço aqui, olha. Quando Jesus acalma uma tempestade aqui no meio do Mar da Galileia, tá? E olha, só uma curiosidade, gente. Vocês estão vendo uma cidadezinha aqui chamada Tiberíades?
O mar da Galileia, que na verdade se chamava Lago de Genezaré, também era chamado Lago de Tiberíades ou Mar de Tiberíades. Tiberíades é uma cidade, mas também dava nome a essas águas. Na verdade, esse lago se chamava Lago de Genezaré, mas era conhecido como Mar da Galileia. Bom, então a gente vai começar a nossa história, e para começar a nossa história, a gente tem que abrir a Bíblia, né? E a Bíblia está aqui. E essa história é contada em vários evangelhos, né? Só que eu escolhi quando ele é contado no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, tá bom? E ele está escrito aqui em Marcos 4, do 35 ao 41. Também está escrito no livro de Mateus e no livro de Lucas, mas a gente vai escolher o livro de Marcos. E a gente vai escolher o livro de Marcos e vai começar a falar contando a história assim, daquele mesmo jeito que a gente contou da vez passada, tá? Mostrando esse quadro aqui, e eu vou colocar aqui bem direitinho para vocês poderem ver bastante bem o quadro. A gente aí tá vendo uma praia, que era uma praia lá no Mar da Galileia, tá? E a gente tá vendo aqui, olha, que diz a Bíblia que Jesus despediu as multidões que estavam ali conversando com ele e falou para os discípulos assim: vamos passar para outra margem do rio. E eles pegaram um barco. Sobre esse barco aqui, gente, eu quero falar uma coisa para vocês. Esse barco aqui não era muito bem o barco da época de Jesus, não. Eu vou mostrar para vocês como que podia ser um barco do período de Jesus. Olha, tá vendo aqui? Ele também tinha uma vela. No caso aqui, essa vela grande não tá aberta. Mas era um barco do tempo de Jesus também, tá vendo? E esse aqui vai ser o da nossa história, tá? Mas ele está representando aquele barco que foi no Mar da Galileia para outro lado, como diz a Bíblia. Então, Jesus falou com os discípulos: vamos passar para o outro lado do Mar da Galileia. E aí o barco foi, a noite estava bonita, e eles foram e entraram no Mar da Galileia, tá? Se despediram das multidões, levantaram, entraram no barco, os outros barcos o seguiam. Tinham até outros barcos que estavam seguindo, olha, tem umzinho aqui e tal, né? E aí tá dizendo o seguinte: levantou-se um grande temporal de vento. O que começou a acontecer? Tava tudo calmo, eles estavam lá dentro do barco, todos os discípulos, tá? E Jesus estava dormindo lá na ponta do barco, tá? E os discípulos estavam todos aqui, tá bom? Bom, aí eles foram passar para o outro lado do Mar da Galileia. Só que aí diz a Bíblia que, vocês estavam vendo aí, eu estava lendo, começou a se formar no céu umas nuvens muito perigosas. Vocês sabem que quando começa a querer chover, começa a ter nuvem escura e tal no céu. E essas nuvens escuras do céu começaram a cobrir, né, e escurecer tudo. E aí começou um grande temporal de vento. E as ondas, elas começaram a arremessar o barco. O barco começou a ficar com muitas ondas em volta, embaixo, e o barco começou a balançar. Gente, eu acho que deve ter sido um medo danado, né? Eles começaram a ficar com muito medo dessas ondas, com certeza. E a tempestade com raios e trovões. Vou botar um raio aqui e um raio aqui, tá? E o barco lá, balançando, balançando, e aí a tempestade começou a agitar o barco. Vamos continuar lendo a Bíblia. E aí o barco começou a encher de água. Jesus estava lá na frente do barco, dormindo em cima do travesseiro. E eles resolveram despertar Jesus e falar com Jesus: Jesus, acorda, acorda. Será que Jesus não está vendo que o barco está balançando? Ele está só dormindo? O que está acontecendo com Jesus? O que está acontecendo que ele só sabe dormir? Não é possível, acorde, mestre. E eles o despertaram e disseram: mestre, o senhor não se incomoda que a gente morra? E aí Jesus acordou
e disse que levantou-se e repreendeu o mar. Ele brigou com o mar. Começou a brigar com o mar, levantou o braço e falou assim: não, vamos acalmar. E olha, ele brigou com o mar, dizendo assim: acalma-te, emudece. Deu ordem para o mar. E aí diz a Bíblia que o vento se aquietou, e aí as ondas foram reduzindo, e o mar começou novamente a ficar calmo, e a tempestade foi melhorando, o céu começou a ficar estrelado de novo, aquele medo que estava no barco começou a melhorar. Os discípulos então viram que Jesus tinha esse poder todo de acalmar uma tempestade no mar da Galileia, e eles aí ficaram mais calmos. E aí Jesus começou a falar com eles: olha só, por que vocês estavam assim, sem fé? Vocês não têm fé? E eles, diz a Bíblia, estavam possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Gente, a diferença que tinha diante daquele mar todo revolto, com o barco balançando. E agora era porque Jesus estava presente dentro do barco, com autoridade de dar ordem para o mar acalmar. Muitas vezes na nossa vida, a gente não acredita que Jesus tem poder de acalmar uma situação muito complicada dentro da nossa vida, porque a situação dos discípulos dentro do mar era muito complicada. E Jesus mostrou para eles que a presença dele dentro do barco, a presença de Jesus dentro do nosso coração faz a diferença na nossa vida. E tudo se acalma a seu tempo. Eu acho que a gente precisa confiar um pouquinho mais na presença de Jesus na nossa vida. Você quer que Jesus more no seu coração e faça diferença na sua vida? Eu também quero. Assim como os discípulos quiseram que ele estivesse dentro do barco e fizesse diferença na vida deles que estavam em perigo dentro daquele barco. Essa história serve para a gente saber que a gente precisa confiar em Jesus. Confiar. A gente tem um amigo para amar. Então a gente agora vai cantar uma música com Tagore que fala: eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo até o fim. Vamos cantar? Olha, na semana que vem a gente vai ter mais uma lição de Jesus no seu ministério no Mar da Galileia. Não perca, vamos primeiro cantar. Um grande abraço para vocês e uma boa semana. Oi, crianças, vamos lá. Se vocês conhecem. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem temer, sem chorar, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem temer, sem chorar, sem parar. Agora mais rápido. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer, sem chorar, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem temer, sem chorar, sem parar. Agora mais rápido. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer, sem chorar, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem temer, sem chorar, sem parar.